volta aqui na programação da RPTV com RPTV Esportes. Nesta quinta-feira, muito obrigado pela sua audiência em todas as cidades de cobertura da RPTV. No programa de hoje, trazendo destaque a última rodada da primeira fase ou da fase de grupos do Campeonato Paulista da Série A1. Torcedor São Paulino ficou ali com o coração na mão, no sufoco, mas o São Paulo se garantiu na próxima fase da competição com empate diante da equipe do São Caetano, garantiu vaga, mesmo que na segunda colocação, mas garantiu vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos trazer para vocês hoje os gols dessa última rodada da fase de grupos, trazer também para você como que foi cada jogo e a tabela de classificação. Quem está passando para a próxima fase, quais foram as equipes rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Paulista. Tenho entrando aqui no estúdio agora meu querido amigo Vim, que está muito decepcionado com a equipe do Santos. Tomou uma goleada histórica da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vinícius está fazendo um sinal para mim de mais ou menos, mas é histórica. 4-0 perdeu a equipe do Santos. Nós noticiamos no último programa, crise no Santos, os jogadores não estão recebendo um salário. Sampaoli já falou que não vai receber enquanto os atletas não tiverem os salários regularizados. Tá um climão lá na Vila Belmiro e o resultado aí, o Santos já vem de derrota para o Novo Horizontino e agora perde para a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos falar também do giro do estadual, os estaduais se afunilando, chegando na reta final. Daqui a pouquinho nós já vamos conhecer os campeões de cada região do Brasil e claro, nós vamos trazer para você hoje os gols do giro do estadual, tudo que aconteceu aí nos principais campeonatos estaduais do Brasil. Começar falando da Sul-Americana, que nós temos jogo hoje, colocar aí no GC pra gente. A equipe do Fluminense vai enfrentar o Antofagasta, jogo válido pela Copa Sul-Americana, tá aí para você no detalhe, a equipe do Fluminense na Copa Sul-Americana, tentando um resultado positivo jogando fora de casa. Semana que vem a gente traz para você no detalhe como que foi aí essa partida, os gols da equipe do Antofagasta e Fluminense. Vamos falar agora de Série 1 do Campeonato Paulista, já de cara, trazer para você aí como foi essa última rodada, não posso dizer muita emoção, mas tiveram sim, principalmente para os torcedores do São Paulo, ficaram na expectativa. O São Paulo que já com empate, já praticamente se assegurava na próxima fase, empatou, a gente vai trazer para você no detalhe, e começar com o Oeste, que era um jogo que o torcedor de São Paulo estava de olho. O Oeste recebeu em casa a equipe do Mirassol e ficou no placar de 1-1. Vamos aí aos gols, Oeste e Mirassol. Arthur, nós vamos fazer aquele churrasco, hein? Vou dar aquela entrosada. Vamos de Oeste e Mirassol, o jogo ficou em 1-1. E isso foi extremamente positivo para a equipe do São Paulo, né? O São Paulo já se garantia com o empate. Mas diante desse resultado do Oeste e Mirassol, ficou ainda mais tranquilo para a equipe do Tricolor Paulista. Nós estamos vendo aí os gols da partida, né? O Oeste, no comecinho do segundo tempo, fez o seu gol, mas depois o Mirassol correu atrás e conseguiu o gol de empate. Mirassol que estava ali brigando na parte de baixo da tabela, existia um certo risco do rebaixamento, por isso que era um jogo muito importante para a equipe tanto do Oeste quanto do Mirassol. Em situações opostas na tabela de classificação, o Oeste, ainda que numa situação desafiadora, poderia classificar-se para a próxima fase. Deixa os gols rolando aí pra gente, Arthur, pra gente ir comentando esse jogo, os gols de Oeste e Mirassol. A equipe do Oeste tinha ainda assim uma chance matemática de classificação, dependia do tropeço do São Paulo e da vitória em casa, né? Precisava fazer aí um placar um pouco mais elástico para garantir a vaga na próxima fase. Porém, o jogo ficou em empate. O Mirassol brigava no grupo C do lado de baixo da tabela. O Mirassol que com a vitória foi a 8 pontos, estava brigando ali junto com São Bento, com São Caetano. Então por isso era um jogo bastante difícil e deu o Oeste, ex-Oeste de Itápolis, que agora está na cidade de Barueri. Resultado dessa partida pela última rodada
da fase de grupos do Campeonato Paulista, 1-1 entre Oeste e Mirassol. Na sequência, nós vamos para o duelo campineiro. Nós tivemos o jogo entre Guarani e Red Bull Brasil. Guarani já não tinha mais chances de classificação e o Red Bull entrou em campo tentando manter a melhor campanha da primeira fase, né, da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Red Bull está fazendo uma temporada 2019 maravilhosa, encerra a primeira fase como a melhor equipe na fase de grupos, pegou o Guarani no brinco de ouro e o resultado foi 2-1, começando com essa pintura de gol marcado pelo Pio logo na volta do intervalo. O gol que o Pio fez de longe. Quando eu vi o Pio se direcionando ali para a bola, achei muito corajoso, tamanha distância, mas mostrou toda a sua qualidade, chute forte, fez o primeiro gol do Red Bull. O David fez o segundo. E depois o Rondinelli descontou para a equipe do Guarani. Fez o gol do Bugre. Tá aí para você de novo no detalhe a paulada, a pancada do Pio nessa cobrança de falta que abriu o placar logo no comecinho do segundo tempo. E o Red Bull, que mostrou aí toda a sua força, vem mostrando toda a sua força no Campeonato Paulista da Série A1, encerra com a melhor campanha da primeira fase. Em 12 jogos, 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. A equipe do RB Brasil, que está aqui na cidade de Campinas, fica aqui na nossa região. Excelente campanha do Red Bull, que é a única equipe de Campinas que garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A1, já que a Ponte Preta, que também estava no grupo A, não conseguiu a sua classificação, e o Guarani, que estava no grupo B, também não garantiu vaga na próxima fase da competição. O RB Brasil fica como a única equipe campineira avançando à próxima fase do Campeonato Paulista e a melhor campanha, 27 pontos em 12 jogos. E agora a expectativa do RB é para a próxima temporada, próxima fase, primeiramente, né, vai jogar agora fases de mata-mata e no segundo semestre há aquela expectativa, nós já trouxemos alguns programas atrás para você de casa que nos acompanha, há uma movimentação nos bastidores para a equipe do RB Brasil jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B é a segunda divisão do Brasileirão. O RB Brasil, que é uma franquia americana, tem time nos Estados Unidos, tem um time também na Alemanha e, se não for memória, tem outras regiões em outros países, né? E aqui no Brasil, o RB Brasil já vem um bom tempo fazendo boas campanhas e agora a expectativa é a segunda fase do Paulista e para o segundo semestre a Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acredito que vai dar certo. Podemos ver aí no Brasileirão da Série B de 2019 a equipe do RB Brasil. Vamos seguir de Série A1 do Campeonato Paulista, falar da equipe do Santos. Olha só, cadê o Vinícius? Vinícius foi até embora, né? Vinícius sumiu daqui dentro do estúdio, 4-0 para a equipe do Botafogo. Estamos vendo aí os gols da partida. Eu acho que nem o mais entusiasta dos torcedores do Botafogo esperavam tanto. A equipe do Botafogo abriu o placar logo no comecinho, praticamente o primeiro lance da partida, já abriu o placar, fez 1-0. Pouco tempo depois, fez 2-0 e na volta do intervalo chegou ao terceiro gol, né? O Santos ainda descontou, né? Fez o seu gol de honra. Opa, perdão. Ei, Vinícius, eu tô torcendo pro Santos. Deixa os gols rolando aí pro pessoal de casa acompanhar. Eu tô tentando ajudar aqui o Vinícius. Inventei um gol do Santos que não existiu. Foi 4-0 o placar do jogo ontem em Ribeirão Preto. Os gols marcados pela equipe do Botafogo foi 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo. É aquela famosa brincadeira, né, Vinícius? Vira 2, acaba 4, né? O Santos entrou na brincadeira, mas brincadeiras à parte, falando desse resultado, que lógico, não desmerecendo a equipe do Botafogo, não isso, porque são 11 de cada lado e existe sim a possibilidade de uma goleada, não é isso, não estamos desmerecendo o feito da equipe de Ribeirão Preto,
Mas claro, não se espera que uma equipe grande como o Santos tome uma goleada mesmo jogando fora de casa. O Santos, nós já trouxemos aqui para vocês no último programa, o Santos vive um problema administrativo, né? Salários atrasados e tudo mais. E o Sampaoli veio a público, falou dessa questão, não vai receber o seu salário enquanto os jogadores não tiverem a situação regularizada também. E ontem isso ficou muito nítido no jogo, porque o Santos, ao longo de todo o Campeonato Paulista da Série A1, era aquela equipe que vinha surpreendendo, considerada no início da competição a quarta força, por conta do baixo investimento no seu plantel. Investiu muito forte no banco, no seu treinador, trouxe o vitorioso Sampaoli, que passou pelo Sevilha, que passou pelo Chile, que passou pela seleção argentina, inclusive na última Copa do Mundo dirigiu a seleção argentina, investiu muito então no banco e o Sampaoli mostrou a que veio. O Santos começou ali com um futebol diferenciado, envolvente, com muito toque de bola, começou a fazer excelentes partidas. Até então, poucas rodadas atrás, o Santos tinha a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e aí explodiu essa questão administrativa, salários atrasados. O Santos já havia perdido para a equipe do Novo Horizontino, que também não foi o resultado esperado. O mesmo Novo Horizontino brigando por classificação, não se esperava que a equipe do Santos perdesse para a equipe do Novo Horizontino. E agora essa goleada que é sim uma goleada histórica, né? O Santos perder de 4-0 para a equipe do Botafogo. O Botafogo brigando para não cair. O Botafogo com a vitória foi a 11 pontos e se livrou do rebaixamento, mas entrou na rodada brigando pela parte de baixo. A campanha do Botafogo não foi boa nessa Série A1 de 2019. O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu 7 partidas em todo o campeonato. Em 12 jogos disputados, perdeu 7. Então, por isso, mostra o quanto é complicada essa situação dentro da Vila Belmiro. O Santos avança para a próxima fase, se classificou em segundo no Grupo A, já que o Red Bull Brasil fez a melhor campanha da primeira fase e também está no Grupo A, é o líder. Acaba não sendo muito bom, né, para a sequência da competição, para a próxima fase. E por essa questão, ontem ficou muito claro que os jogadores do Santos não estavam lá muito afim. O Santos entrou com a sua equipe principal, teve ali o Sacha jogou a equipe principal do Santos, né? Teve alguns jogadores que não são costumeiramente titulares, né? Pegar aqui para você a escalação do Santos. Olha lá, o Vanderlei no gol, o Gabriel Henrique, Lucas Veríssimos e o Luiz Felipe. Aí tem o Pituca, estava jogando, o Yuri, e na frente o Felipe Cardoso e o Sacha. Ou seja, não é uma má equipe, né? Não era uma equipe para tomar 4-0 do Botafogo, mas claro, essa questão administrativa implica bastante. O Sampaoli se mostrou estar do lado dos atletas e, né, pode ser que na sequência da competição o Santos, né, se isso não for regularizado, não faça bons jogos na fase de mata-mata. O que você acha, Vinícius? O Santos vai dar aquela acordada, vai dar aquela resposta para a torcida, ou os jogadores vão fazer corpo mole até a situação se resolver lá na Vila Belmiro? Você acha que vai permanecer do mesmo jeito? Vamos seguir acompanhando. Uma situação complicada, né? Os jogadores ali são pais de família, tem filho, tem esposa, dependem, né, do seu trabalho, do seu sustento. E claro, a gente sabe que fatores externos atrapalham muito o rendimento do atleta dentro de campo. Vamos acompanhar, vamos ver como que vai ficar essa situação. Eu acredito que a diretoria vai se movimentar, vai fazer alguma coisa. O recado no jogo de ontem foi claro, né? Foi muito nítido para a diretoria do Santos. Se a diretoria não se mover, o Santos não vai fazer boas partidas no Campeonato Paulista. E precisa fazer boas partidas porque agora entra a fase de mata-mata. Outro jogo da última rodada da fase de grupos foi entre a equipe do Novo Horizontino e a Ferroviária. Duas equipes classificadas para a próxima fase fizeram um jogo de 1-1. Vamos aí aos gols da partida entre Novo Horizontino
e Ferroviária. A equipe do Novo Horizontino com o Felipe Alves saiu na frente, mas depois, já se encaminhando ali para o finalzinho da partida, a equipe da Ferroviária de Araraquara conseguiu o empate e foi não digo que foi um jogo de compadres, né? Mas as duas equipes já estavam classificadas, né? Mesmo antes do início da rodada, então era um jogo mais tranquilo. Não foi um jogo recreativo, mas não tinha aquele peso de precisar do resultado. Acabou sendo um jogo um pouco mais leve, tanto Ferroviária está fazendo uma excelente campanha. Há muito tempo a Ferroviária vem se reabilitando, subiu para a elite do futebol paulista e agora a tradicionalíssima Ferroviária de Araraquara chega à fase de mata-mata do Campeonato Paulista. E o Novo Horizontino também, que já fez boas campanhas na Série A1, avança para a próxima fase. A gente vai mostrar depois para vocês a tabela de classificação. A Ferroviária chegou a 18 pontos ganhos em 12 partidas, o suficiente ali no grupo C para ela garantir vaga na próxima fase do Campeonato Paulista da Série A1. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do jogo do Palmeiras contra a Ponte Preta. Palmeiras com essa vitória chegou à segunda melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista e vamos falar também do jogo do São Paulo. A vida do torcedor do São Paulo não tá fácil. O tricolor paulista poderia ao menos ter vencido a equipe do São Caetano para se classificar, mesmo que em segundo no grupo, mas pelo menos se despedindo da primeira fase com uma vitória. Ficou no empate, 1-1, resultado que acabou rebaixando a equipe do ABC. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com RPTV Esportes. Na Mage Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux, liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor e o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Mage Toyota. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Todo mundo quer uma vantagem na hora de comprar o carro, mas só a Chevrolet te dá duas vantagens. É a dupla vantagem Chevrolet. As melhores condições para você rodar com seu Chevrolet Zero agora. Onix 2019 com parcelas de 599 e taxa zero. Cruz Turbo com taxa zero em 36 vezes e ainda pagamos tabela FIP no seu usado. Isso mesmo, juros zero em 36 vezes e tabela FIP no usado. Uma é bom, mas ter duas vantagens é melhor ainda. Dupla vantagem Chevrolet. Vem pra Chevrolet. Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré.
Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. É isso aí, estamos de volta com RPTV Esportes. Rapaz, hoje deu nem para tomar aquele cafezinho, né? Foi rápido. Estamos de volta para fazer o giro do estadual. Já vamos direto passar para vocês aí os gols que aconteceram nos principais estaduais em todo o território nacional. Bastante jogos acontecendo. Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Campeonato Cearense. Vamos trazer para você a goleada do Ceará. O Lisca doido mostrando toda a sua capacidade. Vamos direto para Minas, começando com Cruzeiro e Caldense. O Cruzeiro venceu pelo placar de 3-0. Vamos aí aos gols da partida. Esse jogo aconteceu no Mineirão, entre a equipe do Cruzeiro e a equipe tradicional no estado de Minas, né, a Caldense. E na sequência a gente vai de Galo. O Atlético Mineiro, depois que nós vemos aí os 3 gols da vitória do Cruzeiro sobre a Caldense, a gente vai de Atlético Mineiro, que venceu fora de casa o Tupinambás pelo placar de 2-1. Na sequência, coloca aí pra gente, Arthur, o jogo do Tupinambás e Atlético Mineiro. Vitória do Galo fora de casa pelo placar de 2-1. Opa, esse aí eu acho que não é. O Atlético Mineiro, esse aí. Na sequência, Tupinambás perdeu em casa pelo placar de 2-1 para a equipe do Atlético Mineiro. Coloca aí para a gente no detalhe. Se não tiver, vamos para o próximo. Não tem, vamos para o próximo. O Ferroviária, achou? Então tá bom, vamos lá. Aí os lances do jogo em que o Galo venceu pelo placar de 2-1. Tem direto os gols? Se não tiver os gols, vamos direto para o próximo jogo, para a gente ganhar tempo aqui na programação. Opa, aí tá vendo o primeiro lance, o primeiro gol marcado de pênalti. Depois o segundo gol da equipe do Atlético Mineiro, depois o desconto aí da equipe do Tupinambás. Na sequência nós vamos de Ferroviária do Ceará e a equipe do Ceará, placar de 6-2 para a equipe comandada pelo Lisca doido. O Lisca doido que mostrou toda a sua capacidade no último Campeonato Brasileiro, onde ele livrou a equipe do Ceará do rebaixamento e está fazendo aí uma boa campanha também no Campeonato Cearense. 6-0, maior goleada dessa rodada entre os campeonatos estaduais. A equipe do Ferroviária não é uma equipe lá tão fraca assim, é uma equipe tradicional do futebol cearense. Aí mais um gol da equipe do Ceará, belíssimo gol, por sinal. Contou um pouco com a sorte, né, Vinícius? Contou um pouquinho com a sorte. Estamos vendo aí mais um gol, agora da equipe do Ferroviária. Aquele giro bonito dentro da área. Mais um gol do Ceará. Agora de cabeça. Outro pênalti na rodada. O zagueirão fez aquele pênalti que todo atacante pede, né? Ah lá, já estamos vendo de novo, repetindo os gols da vitória do Ceará contra a equipe do Ferroviária. Agora, vamos de Fortaleza e Floresta, 2-1 para a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Vamos aí ver os gols dessa partida. Primeiro gol marcado pela equipe do Fortaleza, que logo após ampliou, bela jogada, driblou o goleiro e mandou para o fundo da rede. E a equipe do Floresta fez o seu gol de honra, jogando fora de casa. Tem o gol do Floresta na sequência ou não?
Não. Vamos agora de Pelotas e Grêmio. Placar de 2-0 para a equipe do Grêmio, jogando fora de casa, venceu o Pelotas. Importante resultado também pelo Campeonato Gaúcho da equipe do Grêmio. Primeiro gol aí marcado da equipe do Grêmio, bola para um lado, goleiro para o outro. E depois o Grêmio ampliou o marcador, 2-0 para a equipe do Grêmio. O Internacional venceu em casa o Novo Hamburgo. Vamos aí aos gols dessa partida entre Inter de Porto Alegre e Novo Hamburgo. 2-0 também, as duas grandes equipes do Rio Grande do Sul venceram na rodada do estadual. 2-0 para a equipe do Inter contra a também tradicional equipe do estado do Rio Grande do Sul, o Novo Hamburgo. Aí para você, 2-0. Depois nós vamos de Atlético. Atlético Paranaense venceu o Operário pelo placar de 3-0. Já pode colocar na sequência para a gente, Arthur. 3-0 para a equipe do Furacão. Primeiro gol marcado aí pela equipe do Atlético. Por sinal, um belíssimo gol da equipe atleticana. Mais um gol e agora o último gol da equipe do Atlético Paranaense, marcado pelo Marquinhos, que foi um dos nomes da partida. O primeiro gol foi marcado pelo Lucas e o Marquinhos foi o grande nome, onde fez 2 gols. Em 2 oportunidades, balançou o fundo da rede o Marquinhos. E o último gol do giro do estadual, vamos de Resende Vasco da Gama, 2-0 para o Vascão, que também está fazendo uma boa campanha no Campeonato Carioca. Ganhou dessa vez do Resende pelo placar de 2-0. Já estamos vendo aí os gols da partida. O Vasco, que iniciou também desacreditado na temporada, com um time um tanto quanto limitado, vem fazendo uma boa competição aí no Campeonato Carioca, conseguiu a sua vitória frente à equipe do Resende. É isso aí, para você no detalhe, o giro do estadual, os estaduais se afunilando, chegando nas suas retas finais, né? E vamos voltar agora para o Campeonato Paulista da Série A1, seguir falando dos jogos que aconteceram na última rodada da fase de grupos. Agora nós vamos direto para o jogo do Palmeiras contra a equipe da Ponte Preta. O Palmeiras, que é um dos grandes favoritos a ganhar o Campeonato Paulista, pelo elenco que tem, pela estrutura, é o atual campeão brasileiro, comandado pelo nosso querido Felipão, que é o último treinador brasileiro a ser campeão do mundo com a nossa seleção. Então, existe toda essa atmosfera, essa expectativa em torno do Palmeiras, não só por parte da imprensa, mas principalmente por parte dos torcedores que querem ver títulos. O grande foco do Palmeiras na temporada 2019, mais uma vez, será a Taça Libertadores da América. O Palmeiras está perseguindo o título da principal competição sul-americana, mas é claro que o torcedor quer também que o Palmeiras faça uma boa competição estadual. Venceu ontem a Ponte Preta que já entrou em campo sem condições de se classificar para a próxima fase. Né? Mas, claro, o torcedor campineiro queria se despedir aí da fase de grupos, né? Com um bom jogo contra a equipe do Palmeiras. O jogo foi no Allianz Arena. O Palmeiras segue para a próxima fase e a Ponte Preta vai jogar o torneio do interior, né? A campanha da Ponte não foi uma má campanha, fez 19 pontos em 12 rodadas, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, ou seja, foi, assim, uma boa competição da equipe da Ponte. Acabou caindo no grupo do Santos e do Red Bull. O Red Bull fez a melhor campanha e o Santos começou muito bem o campeonato. A Ponte deu aquela recuperada no final, aquele sprint, né, nos últimos jogos, mas não foi suficiente para garantir vaga na próxima fase. Ficou a 4 pontos da equipe do Santos, perdeu ontem para o Palmeiras. Com esse resultado, o Palmeiras se tornou a segunda melhor campanha da primeira fase, da fase de grupos aí do Campeonato Paulista da Série A1. Muita expectativa em cima do Palmeiras para essa próxima fase, por tudo que tem, pelo elenco que tem, enfim, como eu falei no começo, a expectativa é muito grande em cima do Verdão. Vamos seguir de Campeonato
paulista da Série A1. Fala agora do jogo do Corinthians, pegando a equipe do Ituano. Esse jogo aconteceu fora de casa e o Coringão venceu pelo placar de 1-0. Quem decidiu mais uma vez? Ele, Danilo Avelar. Olha, está sendo o homem-gol da equipe do Corinthians. Não é a primeira e não é a segunda vez que o Danilo Avelar decide a partida para a equipe do Corinthians. O Danilo é lateral esquerdo, mas está muito bem na equipe do Corinthians, apresentando-se bem no campo ofensivo e tem sido um jogador aí muito importante para a equipe do Corinthians. Fez o gol no jogo de ontem e garantiu a vitória do Corinthians, que está no grupo C do Paulistão, estava, melhor dizendo, no grupo C, e encerra a sua participação na liderança com 21 pontos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você no detalhe a tabela de classificação. O Corinthians, que o seu principal reforço foi no banco também, né? Trouxe novamente o técnico Carille. O Corinthians se reforçou, trouxe bons reforços, trouxe o Wagner Love, o Gustavo, entre outros reforços. E também há uma expectativa grande dos torcedores do Corinthians, porque o Carille, né, na sua primeira passagem, né, assim que ele assumiu como treinador, teve uma passagem extremamente vitoriosa. Em 2017 foi campeão paulista e campeão brasileiro. Depois, em 2018, foi campeão paulista e, na sequência, já deixou a equipe do Corinthians e agora volta para o Paulistão mais uma vez. Será que vamos ter aí o Carille tricampeão do Campeonato Paulista de forma consecutiva? Essa é a expectativa do torcedor corintiano. Vamos seguir acompanhando aí o Corinthians, que venceu pelo placar de 1-0 o Ituano. E vamos agora para o jogo do São Paulo. São Paulo foi jogar fora de casa na Atlético Campanella contra o São Caetano. O Antony ainda fez gol, a gente vai mostrar para você aí no detalhe. O torcedor do São Paulo estava aí na expectativa de encerrar pelo menos essa primeira fase com a vitória, né? O Antony fez esse belíssimo gol, que está sendo um dos destaques, um dos poucos atletas que a torcida não tem pegado no pé. Estava vencendo pelo placar de 1-0 com o gol do Antony, e aí no finalzinho da partida o São Caetano descontou com gol de empate. E com isso o São Paulo ficou no 1-1 contra a equipe do ABC, mas justiça seja feita. O São Paulo também perdeu para o Palmeiras num gol, mérito total do jogador do Palmeiras, né? O Carlos Eduardo. E nesse jogo contra o São Caetano, o gol que o atleta do São Caetano fez foi a mesma situação, né? O Pablo Oliveira, ele chutou de longa distância, bateu bem na bola, a bola foi no ângulo. Acho que o São Paulo também não está levando assim muita sorte na competição. É aquela coisa, né? Quando a fase é boa, a bola bate na canela e entra, o jogador tenta cruzar e a bola vai direto para o gol. E o inverso também, quando a fase não é boa, quando a crise está comendo solta, o time toma gol que não é para tomar, chute de longa distância que é difícil de fazer, a bola acaba entrando. E o São Paulo, né, a gente está vendo aí os melhores momentos, só não perdeu por conta da boa atuação do Thiago Volpi nesse lance aí, evitando o gol do São Caetano, cara a cara. Mas enfim, a crise no São Paulo é grande. O Cuca está chegando aí após o encerramento do Campeonato Paulista para tentar colocar ordem, mas a crise política dentro do São Paulo é imensa. E como a gente falava aqui nos bastidores, o São Paulo, diferente do Santos, não está com salários atrasados. Os jogadores estão com salário em dia, tem estrutura, mas a coisa lá no Morumbi parece que não engrena, não vai. Né? Então agora o Santos fica nessa expectativa aí a equipe do São Paulo fica nessa expectativa para a sequência da competição, se classificou, né? Daquele jeito, aos trancos e barrancos. E agora fica na expectativa da próxima fase do mata-mata. Pode ser que o Santos venha ressurgir das cinzas, fazer uma boa fase de mata-mata e conseguir chegar às finais da competição, que, claro, é tudo que o torcedor do Tricolor deseja neste momento de muita crise lá no Morumbi. A gente vai agora para a tabela de classificação. Coloca no detalhe aí para a gente como ficou, né, a classificação nessa primeira
fase, na fase de grupos. No grupo A, classificados, nós temos o Red Bull e o Santos. O Red Bull tem a melhor campanha, 27 pontos em 12 partidas, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota apenas. A equipe do Santos tem 23 pontos, com 12 jogos também, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A equipe da Ponte Preta ficou na terceira colocação e o São Caetano vai jogar a Série A2 em 2020. Foi rebaixado de divisão. Grupo B, grupo do Palmeiras. Com a vitória sobre a Ponte Preta, o Palmeiras ficou aí com a segunda melhor campanha da primeira fase. Líder com 25 pontos, Novo Horizontino já entrou em campo classificado, 20 pontos, Guarani, terceiro colocado com 14 pontos, e o São Bento que fez uma campanha muito, mas muito ruim, venceu em 12 jogos apenas uma partida, empatou 4 e perdeu 7 jogos. Realmente foi uma campanha horrível da equipe do São Bento, que está rebaixado. A equipe irá jogar a Série A2 também em 2020, fará companhia à equipe do São Caetano. Grupo C agora, Corinthians, olha lá, o Coringão classificou em primeiro com 21 pontos em 12 partidas. A Ferroviária, querida Ferroviária de Araraquara, fez também uma boa campanha na Série A1 2019, chega ali com 18 pontos, é a segunda colocada no grupo, né? A pontuação acabou sendo, por exemplo, menor do que a da Ponte Preta, que não se classificou no grupo A, mas como o modelo desse ano foi dividido em grupos, né? As equipes do grupo não enfrentaram-se entre si, somente com os outros grupos. Isso favoreceu a equipe da Ferroviária, que com 18 pontos classifica-se aí para a próxima fase da competição. O Mirassol ficou na terceira colocação e o Bragantino ficou ali na quarta colocação com 10 pontos ganhos. Também o Bragantino não fez uma boa campanha nessa Série A1 de 2019, perdeu 6 partidas. Vamos para o grupo D, o grupo que teve fortes emoções aí de todos os lados, né? Por lado do torcedor do Botafogo, de Ribeirão Preto, muita emoção pela vitória, pela goleada sobre a equipe do Santos, e o torcedor do São Paulo, que ficou na expectativa do jogo do Oeste contra o Mirassol, e o São Paulo, claro, enfrentando a equipe do São Caetano, que estava lutando para não cair. No grupo D, Ituano foi a primeira colocada, a equipe que se classificou em primeiro com 17 pontos. Para você ver, o Ituano no grupo D se classificou em primeiro com 17 pontos, pontuação menor do que a da Ponte Preta, que não se classificou para a próxima fase, ficou em terceiro no grupo A. Ituano primeiro com 17, São Paulo segundo colocado. Olha só a campanha do São Paulo, em 12 jogos, apenas 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Perdeu 5 partidas na temporada. Dentre as 5 derrotas, o São Paulo perdeu 3 clássicos, né? Fazendo apenas um breve comparativo, o Santos perdeu 3 partidas, o Palmeiras perdeu 1 e o Corinthians perdeu 3 partidas também. Aí o péssimo desempenho do São Paulo na primeira fase, mas como eu disse, pode ressurgir agora na fase de mata-mata. Agora, cada jogo é uma decisão e o São Paulo pode sim chegar à final, tem uma boa equipe, de repente os atletas podem ali ter um gás, ter um ânimo a mais e conseguir fazer bons jogos na fase de mata-mata. Vamos voltar para a tabela de classificação do grupo D. O Oeste está ali na terceira colocação com 13 pontos, livrou-se também aí do rebaixamento, né? Não tinha esse risco no início da rodada, mas permanece aí na Série A1 para a temporada 2020. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que aplicou a sonora goleada de 4-0 no Santos, escapou da Série A2 em 2020, encerra a sua participação aí na temporada 2019 da Série A1 do Paulista, na quarta colocação do grupo D, com 11 pontos. Uma péssima campanha também do Botafogo, que perdeu 7 partidas. Juntamente com o São Bento, foi a equipe que mais perdeu. Então fica aí o Botafogo, né, como nós falamos na segunda-feira, eu aqui o Barbosa, né, tão tradicional a equipe do Botafogo, não fez uma boa campanha, mas sim, se despede do Paulista da Série A1 com uma bela vitória sobre a equipe do Santos.
Aí para você a tabela de classificação, os times que se classificaram para a próxima fase, as equipes que foram rebaixadas e, claro, nós vamos seguir acompanhando a sequência do Campeonato Paulista aqui no RPTV Esportes, que está chegando ao fim. Quero agradecer a você pela sua audiência, pela companhia, obrigado por ter nos acompanhado. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Forte abraço a todos!